Bom, pessoal, voltando aqui então para a plataforma, coloquei o Chrome também para facilitar aqui a navegação. Já voltei na tela inicial, novamente ele já caiu nessa parte do Discovery, né? Até como eu disse, vindo em Settings, Network Discovery já cai na mesma tela aqui. A gente pode começar a adição por aqui também. Antes de fazer o Discovery, eu acho legal a gente até fazer alguns testes internos, fazer uma comunicação primeiro com um device, ver se vai reconhecer, e depois a gente faz o Discovery para que também ache ele de forma automática. Então, vindo aqui em Settings, Manage Nodes, a gente vai navegar aqui na plataforma. Ele mostra, né, que se a gente filtrar por vendor, por fabricante, só tem o Windows adicionado, né? A gente pode ver tanto os nodes quanto interfaces. Então, por enquanto, a gente só tem um, que é o Windows aqui. E se a gente clicar em Add Node, a gente vai adicionar o device. Antes de adicionar, eu tenho um device aqui onde a gente pode lançar um ping para ele, né, um 92.168.122.1. É um roteador Cisco ASA. Ele já está respondendo aqui na rede. Vou finalizar aqui e vou adicioná-lo aqui. Então, a community definida é SolarWinds. Então, precisa também verificar aí do lado de vocês qual que é a community que foi selecionada pela equipe de redes, né? Caso você seja de monitoramento, ou se você mesmo for de redes, está configurando o device, veja qual que é o SNMP que vai responder. Lembrando que o SolarWinds, quando for fazer uma adição de um node, né, a gente vai de preferência colocar o hostname ou IP, né, o hostname se for reconhecido pelo DNS do servidor. E a gente pode usar o Dynamic IP Address caso o IP também mude, né? Então a gente adiciona pelo nome, conforme vai mudando aí, um DDNS ou o hostname consegue acompanhar, aí já deixa o Dynamic selecionado. Passando aqui pelos itens, né? O External Node, que é o No Status, vamos supor, eu quero adicionar. Isso acontece mais com o módulo SAN, né? Server Application Monitor, que você consegue analisar mais de 49 protocolos. Então, por exemplo, eu quero adicionar o IP de um device e depois quero fazer um telnet para ele. Então, o ping está bloqueado, mas o telnet vai funcionar. Então, você não precisa coletar a estatística de status desse device, né? Eu não preciso saber o up-down, eu não preciso saber a latência, a perda de pacote. Eu quero somente enviar um comando para uma porta, né? Então, no NPM não é muito utilizado. A não sei que você queira inventariar o device ou apenas adicioná-lo ali para conter a informação do IP, mas no NPM sozinho não faz muito sentido. Aí depois vocês também podem comentar caso utilizem para alguma finalidade do NPM. O status only, né, o ICMP only, que ele vai pegar o status, response time, packet loss, né, perda de pacote, é o ping, né, o famoso ping. Então, aqui é uma opção do ping. Em most devices, né, que é o mais utilizado aí, é o SNMP com o ICMP. Então, o SNMP para coleta das informações e o ICMP para status. Claro, se você também quiser usar somente o SNMP para status, ele até informa que pode, que às vezes é um pouco mais demorado o processo, né? Mas também pode ser caso esteja bloqueado num firewall ou algo do tipo, né? O ping. O WMI e SMP também é a mesma coisa, só que o WMI é para Windows, né? Somente Windows. Então a credencial de Windows aí. Então ele pode coletar estatísticas do device via WMI e o status via Updown. Windows Unix Linux Server Agent, como já fala, é um agente coletando estatística, né? O agente sendo ativo ou o agente sendo passivo, mas tem um agente instalado no servidor Windows ou Linux. VMware Hyper-V no Nutanix é mais para o VMAN, né? Para essas tecnologias, então credencial é específica para elas. E o Meraki Wireless API é também a parte de API do Meraki, né, onde você se conecta com a manager que ela já é SaaS, já é na cloud, né, e ela vai poder trazer as informações das antenas associadas a ela. Então, eu vou pela SNMP, um device de rede, vou utilizar a community SolarWinds aqui que me passaram e vou fazer um teste.
E aí é importante, pessoal, que os equipamentos se comuniquem, como ali de fato o ping eu consigo chegar, mas eu preciso ver se não tem uma CL num firewall, num roteador, num switch que vai bloquear esse acesso, né, como aqui o meu teste falhou. Bom, pessoal, retornando aqui, o pessoal já fez as liberações necessárias. Eu precisei alterar o IP aqui para o final 200, para não dar conflito com o outro device que estava na rede. A gente manteve aqui o SNMP e alterado aqui para public para facilitar a community, né? E aí, passando em teste, já veio como teste successful, né? Então a gente pode descer mais um pouco aqui. Aqui também a gente tem algumas opções, né? Que é o Additional Monitoring Options, que são opções adicionais para monitoramento. Caso seja um F5, caso seja um Cisco ACI, né, um Palo Alto, a gente tem credenciais específicas, né, para poder comunicar com esses devices. Então, no caso aqui do balanceador do F5, ele já se comunica direto com o iControl para trazer as informações. Ou no Palo Alto, além de ele passar a community SNMP, ele também consegue buscar por API no Palo Alto para trazer informações do Global Protect, entre outros assuntos que a gente pode abordar mais para frente aí. Estou avançando aqui então. Automaticamente na próxima etapa ele já vai fazer um list resource no device. Então ele vai um choose resources, né, que a gente depois tem a opção do lado de fora que chama list resource, que é a mesma coisa. Ele vai buscar os recursos de dentro do equipamento, né? Então se for um servidor, ele vai buscar do servidor, se for um appliance, ele vai buscar as informações do appliance. Então ele vai em real time listar tudo que esse device pode fornecer, desde uma CPU, uma memória, uma camada Layer 2, camada Layer 3, uma tabela ARP, né, uma tabela de roteamento, as interfaces. Então aqui, por exemplo, eu só estou com uma interface que eu chamei ela de 0, né, que é a minha rota default aqui. Então a giga 0/0 eu chamei ela de 0, então por isso que ela está como 0. Já traz o routing table, já traz CPU e memória, e ele vai buscar o ping por ICMP porque é mais rápido, mas poderia ser por SNMP também. As outras interfaces eu não configurei, por isso que elas estão offline e ele já nem vem selecionado. Então, caso você queira adicionar depois, pode também estar adicionando. Edge Pullers, que é o UNDP, né, que a gente chama de Universal Device Puller. Isso aqui é uma aplicação local dentro do servidor que a gente pode criar para coletar novas estatísticas de OIDs diferentes do que o próprio sistema já traz. Por exemplo, eu tenho um firewall, quero contabilizar quantos acessos tem nesse firewall aí simultaneamente, né? Numa VPN, por exemplo. Então, vamos supor que o SolarWinds não traga essa informação. Eu vou lá, identifico a MIB, acho a OID correspondente, adiciono no Universal Device Puller e falo, olha, começa a trazer essa informação que eu quero por um threshold, eu quero monitorar. Então, vamos ver mais para frente isso também. Avançando em Change Properties, a gente consegue classificar qual que é o nome que eu quero dar para esse equipamento. Eu quero manter o Cisco ASA como está nele, quero colocar um outro nome, vou manter a community. De quanto em quanto tempo eu vou fazer essa coleta? É um equipamento crítico, então de 2 em 2 minutos, ou mudo aqui para 300 segundos, a cada 5 minutos é suficiente para fazer uma coleta, né, caso ele fique esse tempo fora. Então dá para escolher tudo isso aqui, né? Mesma coisa a parte de coleta de estatísticas, a cada 10 minutos. Então, pessoal, descendo aqui, a gente tem a categoria do Node. Ele já entrou como Network. Vamos supor que, porventura, esse appliance não desse a configuração de que ele é de Network. Ele estava como servidor Linux por causa da configuração dele. A gente consegue mudar. E essa categoria influencia porque quando você vai no summary do equipamento, de quando você acessa o equipamento, se ele tiver como network, ele vai trazer os dashboards de network. Se ele tiver como servidor, vai trazer os dashboards de servidor. Se tiver como uma wireless controller, vai trazer a visão da wireless. Então, é importante selecionar isso aqui corretamente e automaticamente ele já detectou como network e vamos manter. Aqui são os Custom Properties, a gente vai falar mais para frente, né, mas adiantando que já tem esses 3 campos pré-definidos pelo próprio fabricante para mostrar que existe essa possibilidade.
Eu posso categorizar, que cidade que fica? Vamos por aqui, São Paulo. Opa, não selecionei. Vamos por aqui, São Paulo. Quer pôr um comentário, um departamento? Não precisa, mas vamos pôr aqui só o São Paulo para a gente depois ver mais para frente. Então aqui o Web Browser Template, justamente se você quiser acessar o browser desse equipamento, ele permite, então ele vai pegar o próprio IP do equipamento e adicionar um HTTP na frente. Se você quiser personalizar também pode. Caso precise fazer um SSH, né, para o equipamento, ele já dá um telnet, um SSH, uma opção de um hiperlink dentro da página. Podemos manter, na verdade, né, aqui a porta 22. E aqui são os thresholds, né, tipo, se você quer manter os thresholds padrões, depois a gente vai ver no global, né, onde controla todos os thresholds, por padrão, o CPU já está com 80 e 90, né, warning critical, memória 80 e 90, o tempo de resposta de 500 milissegundos para warning e 1000 para critical, e a perda de pacote, 30%, 50%. Quer personalizar? Dá para personalizar isso também, é só colocar em override, que é sobrescrever, e a gente vai sobrescrever esses thresholds, mas não é o momento. E o Enable CLI Pooling, né, o CLI Pooling, justamente porque se for um Nexus, um Cisco ASA, um Palo Alto, no caso aqui é um Cisco ASA, tá? A gente pode habilitar e aí a gente coloca a credencial de CLI, né, de SSH ou de Telnet, justamente para a gente ter acesso a mais recursos, porque o SolarWinds já está preparado para, via CLI, também buscar mais informações, aprimorar, trazer o config, por exemplo, da interface, né? Então, se a gente colocar aqui, deixa eu ver se ele vai deixar passar. A gente tem o admin aqui, vamos colocar o password e vamos colocar a senha de enable. Eu também não lembro se a gente chegou a configurar isso aqui no equipamento lá de redes, tá, pessoal? Vou só fazer uma tentativa aqui, mas se não passar, a gente verifica isso aqui mais para frente também, porque a intenção desse episódio aqui, desse capítulo, é justamente mostrar a adição do Node. E depois na parte de edição, quando a gente for adicionar um Palo Alto, quando a gente for adicionar um F5 ou um Cisco ASA, a gente pode estar adicionando, demonstrando, na verdade, né? Geralmente vai rápido quando passa, né? Se ele não passou é porque realmente não estava configurado. Nesse caso compensa a gente seguir e depois eu vejo com o pessoal. E automaticamente quando ele identificar, né, que o equipamento é um Cisco, ele já vai trazer aqui que é um Cisco, né? Ele vai tentar associar com o Cisco ASA. E se não tiver um template, né, do comando de autenticação, a gente consegue personalizar também. Mas isso fica mais para frente. E aí depois vem Manage Device Templates e faria isso. Vamos desabilitar o CLI por enquanto. E vamos adicionar o Node, que é para isso que a gente precisa nesse momento, né, nesse início. Então, Node was successful added. Então, ele já foi adicionado com sucesso. Sempre vinha essa mensagem quando você fizer uma adição manual. Já entrou um device aqui para Cisco e ele já está aqui. Então, deixa eu até abrir ele numa nova tab, né, justamente para a gente ver. Ele começa a coletar as informações, então por isso que ainda não está tudo populado, né? Ele já se reconheceu que é um Cisco ASA, vai trazer as informações aqui dele. E aí, por enquanto, na parte de adição é isso, tá, pessoal? Vamos para o próximo.